Gente, a vida inteira eu busquei entender qual que é o sentido da menopausa, como é que pode. Você, depois que passa dos 45, uma idade tão jovem, você começa a não dormir direito, a ter calores, a ter risco de perda óssea, maior risco cardiovascular, né? Que não são só os sintomas, né? São os desfechos que vão aumentando o risco pela queda do estradiol. Então a gente escuta a vida inteira que na menopausa, né? Na verdade na pré-menopausa já começa a cair os níveis de estradiol e isso é uma desgraça para a mulher, né? E assim, eu nunca entendi como é que isso podia fazer sentido, por que Deus ia fazer essa sacanagem com a mulher, gente, a verdade é essa, né? E eu já li livros sobre menopausa, já li muita coisa sobre menopausa, mas a única coisa que eu li até agora que para mim fez muito sentido foi isso aqui, ó. Que só podia ser ninguém mais, ninguém menos que Dr. Elizabeth Bright, que é uma médica carnívora, né? E ela é fantástica, ela tem mais de 50 anos, ela não faz reposição hormonal, ela não usa nenhum suplemento, ela faz uma dieta estritamente carnívora. Então, o que ela está dizendo aqui nesse livro? Vou tentar resumir para vocês. Quando a gente tem idade fértil, a gente produz estradiol, a gente tem 3 estrogênios, né? Que é estrona, estradiol e estriol. E a idade fértil é marcada pela predominância do estradiol produzido nos ovários. Só que quando a gente atinge a idade madura, o que a gente sempre escutou é que caem os níveis de estradiol, então você vai sofrer a ausência de estrogênio, né? Falando de estrogênio como um todo aí, que são 3, né? Então, essa ausência de estrogênio por causa da queda do estradiol. Só que o que ela está falando aqui, nesse livro maravilhoso, é que quando a gente está na menopausa, a gente está entrando na menopausa, a gente não está diminuindo os estrogênios, a gente está diminuindo só o estradiol. E que, na verdade, a gente tem a estrona. Sabe aquela estrona que a gente sempre ouve falar mal, que causa câncer, que está associada com desfechos negativos metabólicos? Na verdade, gente, a estrona, num contexto de uma mulher saudável, a estrona ela vai ocupar o lugar do estradiol. A estrona ela é produzida uma substância que é a androstenediona, que é produzida... a androstenediona é produzida nas adrenais, tá? E nós vamos falar das adrenais já já. E as adrenais, a gente produz essa substância, androstenediona, que vai ser convertida em estrona no tecido adiposo. O problema é que da estrona hoje, assim como o problema da menopausa hoje, da gente sentir ter esses tantos sintomas, está muito mais relacionado com a falta de saúde geral da mulher. Por quê? Segundo ela, a vida inteira, dieta low fat, baixa quantidade de carne, baixa quantidade de gordura e gorduras de má qualidade, excesso de estresse da vida moderna e dependência da via glicolítica, ou seja, a pessoa não tem flexibilidade metabólica, né? A pessoa não usa gordura com eficiência para gerar energia, ela está presa ali no metabolismo da glicose por resistência à insulina. Por causa de uma dieta lotada de carboidrato e com óleos vegetais de péssima qualidade, o corpo não consegue usar essas gorduras artificiais, gente, como fonte de energia. Então, você chega ali na menopausa, geralmente as mulheres estão chegando com hipotiroidismo geral. Meu exame tá bom, mas você vai medir sua temperatura basal? Se não tiver aí 36,4 para cima, né? Se você tiver com a temperatura basal abaixo de 36, que a maioria tá, você tem hipotiroidismo. Então, hipotiroidismo, gente, é uma doença geral não diagnosticada, tá? Então as mulheres chegam com hipotiroidismo, chegam presas no metabolismo da glicose, porque tem resistência à insulina, chegam inflamadas com obesidade, né? Ou no mínimo acima do peso, vamos dizer assim. Se não está obeso, está acima do peso, né? Com sobrepeso. E inflamadas. Então, e as mulheres passaram por estresse a vida inteira, esgotaram aí as adrenais, que são fundamentais. A adrenal, ela é o centro, então o centro sai do ovário e vai para a adrenal. E a adrenal que passa a produzir o seu novo estrogênio, que deixa de ser estradiol e passa a ser estrona. E a estrona não é ruim, né? No contexto de uma mulher saudável, com uma alimentação alinhada com a espécie, a estrona, ela é a salvação. A estrona, ela não vai deixar você ter maior risco cardiovascular, ela não vai deixar você ter maior risco de osteoporose. Então ela vai trazendo no livro o que é que realmente vai causar. Por exemplo, maior risco de menor densidade óssea. A dieta plant-based, né? Então uma dieta à base de plantas vai piorar a densidade óssea. Por exemplo, estou citando alguns pontos aqui para vocês entenderem. O que vai causar, por exemplo, esses calores, né? Porque a mulher não está conseguindo ter uma boa qualidade de produção de androstenediona, que vai ser convertida em estrona. Então essas falhas hormonais são por falha, muitas vezes, da adrenal, que a mulher viveu estresse a vida inteira, e inflamação. A própria resistência à insulina
ela vai piorar, né, tirar a sua capacidade de resolver isso. Então ela dá um exemplo de 2 linhas de trem, até que agora no comboio voltando para Braga. Então, por exemplo, quando você muda da idade fértil para a menopausa, você está mudando de linha de trem. Você está saindo do padrão glicolítico, estradiol produzido no ovário, e indo para padrão lipídico, né, de usar gordura como fonte de energia, porque o colesterol, gente, é a matéria-prima para produzir androstenediona. Você precisa ter gordura para produzir esse hormônio, tá? É ele que vai manter você bem, sem os sintomas da menopausa, tá? Sem os sintomas e sem os riscos que a menopausa trazem pela queda do estradiol, porque a estrona vai ocupar, então, todo esse passado de alimentação animal-based, com gorduras boas da manteiga, da gordurinha da carne, né, uma quantidade boa de gordura como fonte de energia, não carboidrato, né, preservar a saúde das suas adrenais, tudo isso que você fez nos últimos anos vai culminar numa menopausa saudável. Então não adianta você decidir ser saudável com 40. Isso, gente, é pra gente cultivar nas gerações que estão chegando aí uma vida mais saudável, sem dieta low fat, com uma dieta com alta gordura, com uma vida menos estressante, com um pouco mais de respeito pelo ciclo circadiano, né? É tudo isso que ela está trazendo no livro dela. Por que esse assunto me interessou muito ultimamente? Porque depois que eu atingi, que eu comecei a fazer o uso do iodo, houve uma mudança muito grande no meu padrão hormonal. Então eu passei a perceber, por exemplo, eu voltei a ficar menstruada, minhas dores nos seios acabaram, que estava com uma dor no seio, que estava anos já que não sabia mais como resolver. Então eu percebi que é como se eu tivesse ficado com mais estradiol, achei estranho, o meu cisto no ovário sumiu em menos de 2 meses. Então eu percebi que teve um aumento hormonal, uma mudança hormonal muito importante que o iodo trouxe. Então outra coisa que eu percebi também é que a própria saúde das suas glândulas, quando as suas glândulas estão mais saudáveis, você tende a ter uma vida hormonal completamente diferente, né? E foi isso que me despertou para esse assunto, porque eu comecei a investigar, a procurar a evidência científica nos conteúdos sobre iodo. Eu comecei a buscar evidência científica em relação a esse assunto, de porque muda, gente. O pessoal no grupo que está fazendo reposição de iodo mudou muito o padrão hormonal de muitas mulheres lá. Então isso é nítido, que passou a ter uma ativação hormonal. Mas não é aquela predominância estrogênica ruim que a gente aprende, mas tem uma mudança no padrão hormonal que está me fazendo agora, me obrigando a ajustar minha reposição hormonal, a pensar e cogitar em diminuir meu estradiol, né? A minha progesterona, que passou a ser muito, eu tive que reduzir. Mas aí, assim, estou com sangramento todo mês, comecei a ficar menstruada de novo, então alguma coisa está acontecendo, veja. Eu estou completando 2 anos de menopausa já. E essas coisas mudaram de 2 meses para cá. Então, eu vejo que existe um status de saúde que interfere imenso na necessidade ou não de reposição hormonal. Então, eu pude comprovar que quando você tem saúde glandular, talvez você fique bem sem reposição hormonal, mas num contexto muito saudável, como eu estou colocando aqui. Né? Uma pessoa que está há anos numa alimentação animal-based, com pouquíssimo carboidrato, que tem a saúde das adrenais preservada, né? Não é aquela pessoa que está com fadiga adrenal. Então, uma pessoa desinflamada, uma pessoa que está com suficiência de iodo, que ninguém está todo mundo deficiente de iodo, glândula não funciona sem iodo, tá? E não é 2 gotinhas que vão resolver. Então, você ficar suficiente de iodo, você encher o tanque de iodo, né? Você preencher seus tecidos de iodo. Né? E isso é fundamental para o funcionamento das glândulas, mais rodar em gordura, né? Por isso que ela defende não só a reposição de iodo, como ela defende que a mulher faça uma alimentação carnívora, né? A fonte de energia é baseada em gorduras animais. Tá? O vídeo ficou longo, mas eu achei fundamental explicar isso para vocês, essa visão totalmente nova, né? Super interessante, que a estrona é o grande hormônio da menopausa, e a estrona numa mulher saudável, ele é bem-vindo, ele é maravilhoso, e ele faz o mesmo papel do estradiol. Nesse contexto saudável, por que as pessoas médicos da medicina integrativa aí vão talvez discordar, porque o contexto da mulher hoje é de uma mulher doente, né? Infelizmente, dieta low fat a vida inteira, fadiga adrenal, resistência à insulina e hipotiroidismo. E, na verdade, todos os sintomas da menopausa aí que vão acabar com a nossa qualidade de vida, eles chegam por causa disso. E não porque caiu o estrogênio, não caiu o estrogênio, trocou o estrogênio, né? Então, vocês que têm filhas meninas aí, eduque as meninas para priorizar alimentos, produtos animais, energia vinda de gordura animal. Isso aí, gente, é saúde hormonal. Você quer ter saúde hormonal para suas filhas?
faz elas comerem manteiga, gordura animal, desde a mais tenra idade.